O versículo de hoje é para te encorajar e te despertar para você buscar coisas maiores na sua vida. 1 Crônicas 19:13. Coragem, lutemos bravamente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que seja feita a vontade de Deus. Essa fala é de um camarada chamado Joabe. Joabe era capitão, era o chefe do exército de Davi. E eles aqui estavam indo lutar contra os sírios que vieram para confrontar o povo de Israel. E Joabe disse: coragem, exército, lutemos bravamente por nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, mas que seja feita a vontade de Deus. Eu pergunto para você no Café com Versículo de hoje: o que você está disposto a lutar bravamente na sua vida? O que você está disposto a lutar bravamente na sua vida? Eu já quero pedir que você, se você ainda não é inscrito, que se inscreva aqui no canal. Bom, vamos analisar um pouco, conhecer um pouco quem era essa figura determinada que era Joabe. Quando nós olhamos para a vida de Joabe, a gente se surpreende porque Joabe era um homem muito capacitado de habilidades. Joabe tinha habilidades que faziam ele se destacar dos demais. Joabe era determinado, era leal a Davi, não tinha medo, ele ia para cima. E por causa dessas habilidades, Joabe granjeou status, reconhecimentos, e ele conseguiu ser um dos chefes do exército de Davi. Mas por outro lado, a gente vê que o mesmo cara que tinha habilidades fora do comum para chegar a um cargo tão desejado por muitos, também era um camarada que tinha um lado sombrio. Joabe era um cara que tinha sede de poder. Joabe era um cara vingativo, agressivo e desobediente. Da mesma forma que as habilidades de Joabe o levaram a ser um grande comandante do exército de Davi, o seu lado sombrio o destruiu. Que Salomão depois manda tirar a vida de Joabe. Mas hoje nós não vamos focar no lado sombrio de Joabe, nós vamos focar no lado das qualidades de Joabe, do lado que levou ele a conquistar status e reconhecimento. O que eu quero falar para você hoje é o seguinte: o que você está disposto a lutar para conquistar na sua vida? Joabe disse ao exército do povo, ao exército de Israel: gente, vamos ter coragem, vamos vencer, vamos lutar pelo nosso povo. Vamos lutar e defender as cidades do nosso Deus. Eu quero falar para você sobre a importância de você lutar por coisas maiores na sua vida. Você guerrear por uma causa que transcende a você mesmo, que seja maior do que você mesmo. E como a gente descobre, como saber que eu luto por algo que seja maior do que eu mesmo?
Joabe está nos ensinando. Quando você não luta para a sua própria glória, quando você não busca ser superior a alguém, mas você tem objetivos de conquistar, de lutar por uma comunidade, você luta por pessoas, você luta por pessoas, você guerreia por pessoas. Aqui Joabe está guerreando por pessoas. Ele está colocando as suas habilidades a favor de pessoas. E ele disse: lutemos com coragem pelo nosso povo. Então, todo objetivo que você colocar na sua vida, você tem que observar se esse objetivo ele vai ajudar outras pessoas. Por exemplo, eu criei um canal aqui no YouTube chamado Café com Versículo. E esse projeto é para abençoar outras pessoas com o conhecimento que eu adquiro. Por exemplo, você que está assistindo esse Café com Versículo, você está recebendo desse conteúdo, recebendo desse conhecimento. Hoje você está recebendo uma palavra de encorajamento para você ter mais coragem para conquistar aquilo, para conquistar coisas maiores na sua vida. Então, mesmo que Joabe era um homem ambicioso, tudo que Joabe fazia era com interesse de poder. Nesse momento aqui, ele estava lutando pelo povo, ele estava lutando por Israel. Então, quando você estiver lutando por um objetivo maior na sua vida, você não luta pelo seu ego. O que é você lutar pelo seu ego? Aqui eu vou falar uma das fraquezas, eu acho que é a maior fraqueza de Joabe. Quando você luta pelo seu ego, você não aceita que outras pessoas se destaquem. Você fica mal. Quando você vê alguém se destacando em algo, principalmente que você faz, você fica doente, você entristece, você para de fazer o que você está fazendo. Por quê? Porque você está pensando somente em você mesmo. Joabe era um homem que ele não conseguia lidar com alguém que se destacava. Toda pessoa que se destacasse em alguma coisa que chamava a atenção dele, essa pessoa já ficava no radar de Joabe. É tanto que Joabe, ele ceifa a vida de duas pessoas que ele se sentiu ameaçado de tomar o cargo dele, ou até ser maior do que ele. Então, Joabe ele tinha esse grande problema. Então, se Joabe percebesse uma ameaça ao seu poder, à sua notariedade, essa pessoa já ficava no radar de Joabe. Então, você tem que olhar para o seu coração. Você é uma pessoa vingativa? Joabe era um cara muito vingativo. E essa vingança, por exemplo, ele matou o filho de Davi, Absalão. Ele matou o filho de Davi, Absalão. Joabe também era um cara desobediente. Quando Absalão começou a rebelar contra o pai, Davi, Davi simplesmente mandou repreender Absalão. Mas Joabe desobedeceu a Davi, foi lá e ceifou a vida de Absalão. Então, assim,
você tem que ter cuidado quando você estiver buscando algo na sua vida. Hoje eu estou falando para você, você tem que buscar coisas maiores na sua vida. Mas as coisas maiores que você estiver buscando, você não pode ficar incomodado quando você vê outras pessoas granjeando aquilo que você está buscando. Você tem que saber aquilo que você quer, lutar por aquilo que você quer, mas você tem que permitir que as outras pessoas também possam ter aquilo que você busca. Joabe, ele tinha uma grande habilidade, ele era muito estrategista. E esse lado estrategista dele era um lado perigoso da vida de Joabe. Por quê? Porque a maioria das pessoas que ele ceifou foi por trairagem, muitas vezes. Foi por ele armava emboscada. Então, assim, era uma pessoa muito perigosa, Joabe. E aí, que é o perigo de muitas vezes, como por exemplo, você é um empresário, você colocar as pessoas do seu lado só pelas habilidades que ela tem. Você tem que olhar e observar qual é o outro lado que essa pessoa tem, além das habilidades. Mas hoje nós estamos falando, você precisa correr atrás dos seus objetivos. Nós estamos falando aqui de um camarada que chegou a ser o capitão do exército de Davi. Não era qualquer um, cara, Joabe. Então você percebe que Joabe tinha muitas habilidades, assim, que transcendia as pessoas. Por isso que ele foi colocado nesse cargo, porque era um cara que consegue... Joabe tinha habilidade de fortalecer um exército. É tanto que ele fala, vamos e lutemos pelo nosso povo. Então a gente tem que aplaudir esse lado bom de Joabe, das suas qualidades. Muitas vezes tem pessoas que têm qualidades para chegar muito mais longe nos seus objetivos, mas essas pessoas têm medo, essas pessoas não arriscam, e é isso que eu vou falar mais agora. Toda coragem é medida pelo risco. Toda coragem na sua vida é medida pelo risco. Tudo que você buscar fazer na sua vida vai ter riscos e custos. Então, algum projeto que você colocar na sua vida que transcende a você mesmo, coisas maiores que você quer conquistar, você tem que entender que vai exigir do seu tempo, vai exigir dos seus recursos, vai exigir das suas habilidades. E por causa disso que muitas pessoas não conseguem viver coisas maiores nas suas vidas. Por quê? Porque quando elas começam a perceber que as dificuldades começam a aparecer, essas pessoas desistem. Por exemplo, eu comecei esse canal, eu comecei esse projeto aqui no YouTube. É fácil? Não é fácil. Graças a Deus por você que está assistindo, por você que deixa seu like, por você que deixa seu comentário, mas tudo tem um processo. E isso aqui está fazendo eu desenvolver outras habilidades. Então, olha só que interessante. Os grandes heróis da fé na Bíblia, eles não ficaram conhecidos somente pelas vitórias, não. Mas eles ficaram conhecidos pela disposição que eles tinham de pagar o preço e lutar por aquilo que acreditavam. Você hoje está disposto a lutar e pagar o preço por aquilo que você acredita? Se você fizer um filme da sua vida hoje,
Você pode ser considerado um herói da fé? Por qual motivo você lutou até hoje na sua vida? Qual projeto na sua vida que você foi e pagou o preço para que esse projeto desse certo? Você é uma pessoa que desiste muito fácil? Você é uma pessoa que só vive se comparando com os outros? Você pode ser considerado um herói da fé? Agora eu quero te falar uma coisa muito importante. Por mais que você tenha habilidades para alcançar seus objetivos, Joabe falou uma coisa muito importante no seu discurso. Quando ele estava fortalecendo o povo, encorajando o povo, ele disse: vamos, exército, vamos lutar pelo nosso povo. Vamos lutar pela cidade de Deus. Contudo, seja feito a vontade de Deus. Em Tiago diz assim que nunca diga que eu vou em tal lugar fazer isso ou aquilo outro. Porque quando você fala isso, você está amaldiçoando o projeto. Olha que coisa! Quando você diz isso, você está amaldiçoando o projeto. Mas tudo que você tentar fazer, você vai dizer: se Deus quiser, isso ou aquilo vai ser feito. Que foi o que Joabe fez. Se for da vontade de Deus, nós vamos lutar e nós vamos vencer. Você nunca deve pensar que as suas habilidades, somente as suas habilidades, vão te levar a viver coisas maiores na sua vida. Mas você tem que entender e você tem que buscar a vontade de Deus nesse projeto. Você tem que buscar a vontade de Deus. Mas uma coisa importante também, Joabe, quando você saber que algo é certo a se fazer, vai lá e faça. E depois e assim você diga, mas que seja feita a vontade de Deus. Por exemplo, Joabe sabia que defender o povo de Israel era o certo a se fazer. E ele chamou o povo, animou o povo, fortaleceu o povo a se fazer. Mas ele disse: mas que seja feita a vontade de Deus. Deus capacitou Joabe com muitas habilidades para fazer o que era certo. Só que Joabe, além de fazer o que era certo, ele tinha um mal dentro dele que ele não buscou se tratar. Uma coisa que eu falo para você é: busque se tratar. Busque ser uma pessoa que... Cuidado com a inveja. Às vezes a gente só se cuida com a inveja do outro. Mas você tem que olhar para dentro de você e observar se você é uma pessoa invejosa. Se você é uma pessoa que tem sede de poder. Se você é uma pessoa que quer conquistar coisas na sua vida para poder humilhar alguém, para poder ser superior a alguém. E não se engane, não se engane. Esse mal pode vir contra a sua vida. Joabe tinha sede de poder e ele não buscou se tratar. Como eu disse, qualquer pessoa, todo lugar que Joabe visse alguém que pudesse ser melhor do que ele via essa pessoa já como um potencial competidor. Tudo na vida de Joabe ele via como competição. Você tem que entender que você tem habilidades que Deus te deu e que você não pode competir com ninguém. Deus te deu essas habilidades. Você não pode estar em todo momento, em todo lugar, competindo com as pessoas. Você vai ter habilidades que são suas. Mas você vai ver pessoas que muitas vezes vão se destacar pelas habilidades delas. E está tudo certo. Por quê? Porque nós somos... a igreja de Deus é feita de pessoas.
Então você não precisa ter medo de reconhecer aquilo que você é bom, aquilo que você sabe fazer bem. Mas você tem que ter cuidado com o seu coração. Agora, existe a competição saudável, que é o quê? Você lutar por aquilo que você quer almejar. E muitas vezes você vai ter que ser melhor em algumas coisas para você almejar o que você quer. Mas isso nunca quer dizer que você tem que ficar vendo as pessoas como inimigas. Você pode ver as pessoas como adversárias. Por exemplo, 2 times de futebol, eles são adversários, mas eles não são inimigos. Então, você pode ver uma pessoa como adversária. Por exemplo, você está brigando por uma vaga no concurso. Você tem vários adversários ali e você tem que ser melhor do que eles. Por quê? Senão você não consegue a vaga. Você precisa ser melhor. Mas é somente para conquistar a vaga. Mas isso não quer dizer que você é superior. Então Joabe, ele tinha sede de poder. Ele tinha vontade de ser superior. Ele tinha vontade de ser aclamado. Ele tinha vontade de ser adorado. Só que uma coisa que Joabe não percebeu, e eu vou falar para você, é cuidado com os observadores. Por mais que você pense que não, tem gente te observando. Por exemplo, quem acabou com a vida de Joabe não foi Davi, não foi ninguém do exército de Davi, mas foi o filho de Davi, Salomão. Salomão observava quem era Joabe. E com certeza Salomão entendeu o seguinte: eu não vou deixar esse cara no meu exército. Se meu pai, que é bom de guerra, bom de exército, esse cara desobedece meu pai, ele vai querer me tomar o trono. Então assim, eu acho que passou despercebido Salomão. Eu acho que se Joabe percebe que Salomão seria o herdeiro do trono, seria bem provável que Joabe poderia tentar contra Salomão. Então assim, porque tinha filhos mais velhos, Davi, além de Salomão. Mas Joabe não atentou para Salomão. E logo quando Salomão assumiu o trono, uma das primeiras coisas que ele fez, ceifar Joabe. Então você tem que ter cuidado com os observadores. Por isso que você tem que buscar se tratar. Você tem que buscar seus objetivos de forma justa, a buscar seus objetivos por competência, por causa dos seus esforços. Não tenha vergonha de você se esforçar por aquilo que você almeja, mas que quando você vê alguém vivendo coisas que você ainda não está vivendo, que isso não faça daquela pessoa sua inimiga e que você não se sinta um derrotado por causa disso. Joabe, ele sempre se via como derrotado pela vitória dos outros. Então eu digo para você hoje, se você colocar Deus na sua frente, se você colocar Deus como o patrocinador do seu projeto, você pedir a Deus sabedoria e pedir a Deus para te dar discernimento, você vai chegar muito longe. Então, Deus hoje está te dando habilidades para você chegar muito mais longe. Deus hoje está tratando o seu coração para não ser um obstáculo para você não cumprir o seu propósito. Eu pergunto para você, o versículo de hoje te encorajou
a você lutar por coisas maiores na sua vida? Se sim, deixa seu like. Compartilhe esse versículo, o Café com o Versículo de hoje, com aquela pessoa que você vê que é uma pessoa que bravamente, que luta pelos seus objetivos, sem passar por cima dos outros, sem querer humilhar os outros. Compartilhe com essa pessoa. E deixa aqui nos comentários, algum objetivo que você está lutando bravamente para chegar, para conquistar. Deixa aqui nos comentários o seu testemunho. Nos vemos no nosso próximo Café com Versículo. Tamo junto. Deus abençoe.